O exemplo do Haiti, ele é bem atípico por vários motivos. Um deles porque essa colônia, né, do Haiti, ela vai se tornar uma colônia francesa. Era uma colônia espanhola inicialmente, mas a Espanha ela perdeu o controle, né, de algumas colônias na região do Caribe, e aí pelo menos São Domingos e Haiti são exemplos disso. Do Haiti, no caso, a França passou a controlar essa ilha, e os franceses, devido à Revolução Francesa, assinaram uma lei que colocava um ponto final na escravização nas suas colônias. Quem assina essa lei são os jacobinos, na época da Revolução Francesa. Mas a elite branca francesa que controla o Haiti não aceitou dar liberdade aos escravizados no Haiti. Então, um grupo de escravos haitianos liderado por um libertador chamado Toussaint Louverture, ele é chamado também aqui no livro de o oficial negro ou general negro, depende do livro, que o cavaleiro negro, né, que você lê. E o Toussaint, ele vai lutar para fazer valer o direito de liberdade dos escravos do Haiti. E infelizmente, nessa época, a França estava sob o controle do Napoleão. O Napoleão Bonaparte mandou uma esquadra, né, no ano de 1801 aqui para a ilha, e retomou o controle, e o Toussaint foi preso e enviado para a França e terminou sendo morto em 1803. Entretanto, aquela revolta começada pelo Toussaint foi mantida por uma segunda liderança, um homem chamado Jacques Dessalines. Ele foi vitorioso e o Haiti se tornou uma colônia independente da França, e declarou também a liberdade, o fim da escravidão. Então, esse exemplo do Haiti, de um grupo de escravos que lutaram pela independência, pelo fim da escravidão, passou a ser sinônimo da luta contra a escravidão em toda a América espanhola. E havia um medo muito grande por parte das elites, a elite chapetone, ou elite crioja, e está até no próprio Brasil aqui, de que esse exemplo do Haiti se propagasse e os escravos aqui em toda a América Latina se rebelassem contra a escravidão. Tá? Outro exemplo de independência é o caso mexicano. No livro O Céu aparece na página 119, e a liderança é um padre chamado Hidalgo, que vai montar um grupo de pessoas e lutar pela independência do México. Tá? Ele vai receber apoio dos povos indígenas, e infelizmente esse padre foi capturado e fuzilado. Entretanto, a luta não cessou, foi reorganizada, e um padre chamado José Maria Morelo, ele reuniu os rebeldes novamente e passaram a lutar contra o governo espanhol. E essas revoltas vão se estender até o ano de 1815, quando foram definitivamente derrotadas, né? Mas a independência do México só vai se concretizar no ano de 1821, quando um general chamado Agustín Iturbide vai implementar um projeto de reforma política, e pelo qual o México vai se tornar uma monarquia independente, e ele vai assumir o controle, né? Vai se tornar o imperador do México naquele período, Agustín I, e passou 2 anos no cargo, e depois desse exercício o Iturbide foi derrotado e fuzilado. Em 1824, aí sim, que é inaugurado um regime republicano, e o México está livre definitivamente do controle espanhol depois de todas essas revoltas. Outro exemplo de luta, de batalha pela independência, nós temos aqui na América do Sul 2 lideranças, né, 2 libertadores da América, um chamado José de San Martín e um dos mais conhecidos chamado Simão Bolívar, né? O
Martín está ligado às revoluções de maio que acontecem em Buenos Aires, e essa luta é uma luta pela independência da Argentina, mas não só da Argentina. Você vai encontrar esses dois líderes, o Simão Bolívar e o José de San Martín, eles sendo responsáveis pela independência do Rio da Prata, pela independência do Peru, pela independência da Nova Granada, pela independência da Venezuela, do Chile, e muitos territórios passaram por lutas severas e intensas. No final eles vão conseguir instalar a independência de todos esses países contra a dominação espanhola, né? O Simão Bolívar, ele vai vencer as forças espanholas, vai montar um exército de libertação, e ele vai auxiliar todos os territórios, aqueles vice-reinos da Prata e Bolívia, né, que quisessem o fim da dominação espanhola, e vai para lá, leva o exército e ajuda a acontecer o processo de independência. A Bolívia, ela ganha esse nome em homenagem a esse homem chamado Simão, né, o Simão Bolívar, tá? É do Bolívar que nasce também um pensamento de formar aqui, de fazer o pan-americanismo, né? Ou seja, formar uma federação inspirada aqui nos Estados Unidos da América, né? E Venezuela, Colômbia e Equador iriam se unir, né, para criar a Gran Colômbia. Era o pensamento do Simão Bolívar. Esse líder, né, que defendia o pan-americanismo, ele termina sendo morto. A morte dele é cheia de curiosidade, né? A história do Bolívar, ela tem um filme, inclusive, chamado Simão Bolívar. Se você puder assistir, você vai entender toda essa história. Mas a história dele é marcada pela família rica que ele pertence, né? E a insatisfação ele pertence a essa classe chamada criojos, da elite crioja, um homem rico, e dessa insatisfação política ele vai lutar, né, pela independência, vai perder a sua esposa, né, vai morrer, provavelmente a causa-morte está aí para tuberculose, e ele, no final da vida, ele, depois de se tornar presidente, ser famoso e conhecido, vão fazer um cerco, né, e vão matar o Bolívar, provavelmente a tiros. Entretanto, a morte dele foi escondida e divulgada como se fosse tuberculose, né? Então a versão oficial é que ele morre de tuberculose, mas para quem estuda sabe que ele morreu numa emboscada a tiros. Então a tuberculose, na verdade, foi tiro. O bolivarismo, né, as ideias do Bolívar, passaram a influenciar muitos governantes, e mesmo na contemporaneidade, os governantes aqui, você tem na página 121, o caso aí do Evo Morales na Bolívia, se inspira no bolivarismo, e o presidente da Venezuela, que já morreu, o Hugo Chávez, também defendia o bolivarismo. Então as ideias e as ideologias, né, do Simão Bolívar de fazer aqui uma grande América, né, pan-americanismo e tal, ainda são defendidos por governantes aqui da América Latina. Tá legal? Então, o problema, na verdade, de todas essas administrações, né, desses governantes, é a questão do autoritarismo. Eles passaram a ficar no poder e acabaram com a democracia em boa parte desses países que eles administraram. Dois exemplos máximos aqui, a Bolívia e o caso da Venezuela, né, são bem marcantes para você entender essa questão do autoritarismo instalado
na América na contemporaneidade. Outra problemática é ligada à questão do caudilismo, né? O caudilho, na verdade, ele era uma espécie de coronel, né? Um homem forte politicamente, que tem um exército particular e que impõe os seus interesses políticos, interesses econômicos, através das armas, né? Então, os caudilhos, eles passam a lutar entre si e eles que controlam os seus municípios, os seus estados, tá? Eles eram proprietários de terra, inicialmente, famílias já ricas, abastadas, vão se tornar lideranças políticas de regiões e vão impor sua autoridade sobre seus seguidores e sobre a população local. Tinham um exército particular e defendiam ideias conservadoras, principalmente contrárias à entrada de estrangeiros, por exemplo, nesses países. Mas as lideranças, elas discordavam em relação a alguns princípios. Alguns defendiam centralismo político e outros defendiam um governo federal forte e autoritário. Outros eram partidários do federalismo e da descentralização política e de um poder maior dos líderes regionais. Então, há essa luta aqui entre os caudilhos liberais e conservadores. Essa é a situação das repúblicas após o processo de independência. Apesar do Simão Bolívar ter sonhado um pan-americanismo de paz e tal, mas o que vai acontecer vai ser que depois da independência, depois de muito sangue derramado e muitas vidas serem ceifadas pelo sonho americano de liberdade, os caudilistas vão dominar politicamente esses países da América. Então, em suma, podemos dizer que a ascensão política dos criollos levaram os chapetones a se retirarem do poder. O controle deixou de estar nas mãos dos espanhóis e passou a estar nas mãos das elites criollas aqui na América. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Valeu.